Olá, boa noite. Começando mais uma live do Cruzeiro Mais Que Líder. Hoje, 7/7, ou seja, 7 de julho, estamos começando a live com a nossa convidada Ângela. Esperando aqui o nosso parceiro, host, Wilbert, chegar. Já estou recebendo aqui os convites deles, o pedido deles para poder participar. Já aceito da Ângela. Boa noite a todo mundo que está entrando. Boa noite, Consa. Ei, Wilbert, você conseguiu, né? Sirlene, boa noite, seja bem-vindo. Aproveitem, comentem aqui, como o Wilbert fala, de onde vocês são, desse país gigante que é o nosso Brasil, porque o Wilbert não conhece muito de vocês. E eu não conheço outras pessoas também. Então, coloquem aqui pra gente enquanto eu convido a Ângela para poder vir participar da live. Isso aí, coloca de onde que você fala, você trabalha com o quê? Coloca aqui para a gente poder te conhecer. Uma excelente noite para todos vocês. E aqui, quem ainda não sabe, você que está ouvindo essa live também participa dela no chat. Então já quero te conhecer. Ela, olha, direto de Salvador, Bahia, aí é de terrinha. A Estrela já é de casa aqui, já tem um lugar no sofá cativo. Tati é mais que líder aí, formada. Tati, você fala, você é de São Paulo? Tá? Caçapava, lá, interior de São Paulo, já respondeu. É isso aí, galera, vamos lá. E aí, Fabi, você tá por onde? Conta pra galera, tá frio aí, como é que tá? Não, tá. Hoje fez um dia muito quente. Eu estou no interior da Bahia. Próximo, próximo não tão perto de Vitória da Conquista. Tô Aê. na casa de mãe, tô aqui com o dengue do filho, me Mas ajudando a me recuperar. aí o pessoal não fala na casa de mãe, fala na casa de manhinha, né? Pra mim é casa de mãe. É, na casa de Se manhinha. a Angela não está conseguindo conectar, Então, olha eu só. não sei se é a minha internet, se é a internet dela. Não é, porque eu tô conectado aqui, tá legal. Às vezes é uma configuração do perfil do Instagram. Aí tem que ver como é que tá. Por exemplo, se a Angela tentar. Olha lá, Entrou, vai isso. dar certo. Vai dar Meu certo. Deus, Chegou. meu. A Chegou. Não, gente, só o a gente, a gente contrário. está vendo qualquer coisa, mas Ah, estamos vendo uma foto, talvez. Aí. pronto, Agora, gente de maravilhosa! novela. Tudo bom? Deu Beleza. super certo. Hum, Deu super certo. Quanto tinha que dar, deu super Então, certo. ai, que bom, que bom. Tudo bom Angela, com você? obrigada, viu? Imagina. Vamos começar aqui agradecendo a sua disponibilidade de tempo para estar conosco nessa noite, na Imagina. nossa terça do Cruzeiro. Uhum, O Wilbert tinha um tá nome que ótimo. era que é e esse Cruzeiro, mas eu falei que agora a live é da terça do Cruzeiro, e aí ficou terça do Cruzeiro mais que líder. Toda terça a gente tem Então, alguém falando sobre a experiência do Cruzeiro Mais Que Líder. E muito uhum, obrigada por você ter aceitado o nosso convite e por estar aqui conosco. uhum. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Então, Que bom estar então eu aqui. gostaria, assim, né? O Ivan já passou semana Uhum. passada, já deu para ter mais ou menos uma ideia de como é que é, né? Você deve ter acompanhado. É, Então agora fica assim, aham, menos preocupante, menos confuso. Já sabe que é um aham. bate-papo entre amigos aqui, né? Entre Tranquilo, amigos e aham. amigas. Uhum. Ângela, se apresenta pra gente, por favor. Fala um pouquinho de você, quem é a Ângela, como que a Ângela está atualmente, atuando com o quê, quantos anos a Ângela está no mercado. E aí, na sequência, o Gilbert vem aqui com umas perguntas nada Uhum. óbvias dele, e aí a gente vai na nossa sequência de perguntas estruturadas, tá bom? Tá bom, tá bom. Bom, eu estou. Por onde que eu começo? Pessoalmente. Vamos começar pessoalmente, que é o que eu acho que é mais importante, tá? Eu tenho 56 anos, eu tenho 2 filhos, já adultos, jovens adultos, mas pra gente eles são sempre crianças, né? Sou casada com o Ivan Rigoletto, que muita gente conhece. Ele já está na área de segurança, de cuidando das pessoas já faz muito tempo, né? Eu sou mais recente nessa área, mas comecei a trabalhar há muito tempo, me formei já há 35 anos como arquiteta,
né? E depois eu fui migrando para a área de segurança também, até por incentivo do Ivan mesmo, com a ideia da gente trabalhar junto, e cuidar da nossa empresa, né? E então agora a gente está trabalhando junto com consultoria, né? Já está fazendo uns 10 anos que eu entrei com ele nisso, e, e, e aí trouxe para a área a minha visão, que é um pouco diferente da visão do engenheiro, com a formação típica do engenheiro, né? Eu entro com essa visão meio, acho que até mais ampla, né? Que o arquiteto tem uma visão assim um pouco mais aberta de trazer várias coisas junto, de se preocupar com outras questões, além da técnica, mas da pessoa, da arte, da visão do ambiente como um todo, né? E acho que aí a gente acabou agregando aí o lado que quando eu lembro lá atrás, quando a gente fez o curso de noivos, eu não sei se tem mais, se ainda tem isso, mas lá atrás tinha, né, que a gente precisava fazer. E aí falaram assim, tem algum engenheiro aqui? E no grupo só tinha o Ivan de engenheiro. Tem algum arquiteto aqui? E só tinha eu de arquiteta. E esse casamento não vai dar certo, porque falam que a gente fica batendo cabeça, né? Porque as visões são um pouco diferentes, mas no fim a gente acaba se completando, né? E se complementa com a visão de um, a visão do outro, e tem muitas coisas novas surgindo na segurança também, que acabam, eu acho que incentivando essa multidisciplinaridade aí que a gente traz. Então, Já tenho perguntas, já lhe já. faço licença. Ângela, o que te fez, assim, migrar de tantos anos do segmento de arquitetura para segurança? Pergunto isso porque eu também, depois de 14 anos de um segmento Uhum, de mercado específico de operações, eu migrei também para esse universo de segurança. 14 anos perto do que vocês têm de estrada, eu sei que é pouco, para mim é bastante. Mas no seu uhum, caso, o que te fez migrar assim? Qual foi o ponto de decisão assim? E depois eu tenho uma outra pergunta ainda que é legal. Vamos uhum, conhecer a Ângela Sinigard, galera. Vamos é, lá. Olha que negócio interessante. é, Não foi a vida inteira que ela foi de segurança. Houve uma migração, agora a gente vai saber. uhum. Então, eu me formei como arquiteta muito nova, tinha acabado de completar 22 anos e terminei o curso, né? O curso de arquitetura, eles são 5 anos. Então, assim, eu praticamente saí da escola, entrei na faculdade, terminei e já comecei a trabalhar com projetos, né? E eu sempre gostei muito também da parte de restauração, de patrimônio histórico, né? E aí já envolve outras questões, que normalmente são construções muito velhas, com questões estruturais, com outras coisas. E aí a gente começa a ver como que aquilo é trabalhado, entrando em obra, e a parte de segurança evoluiu muito ao longo desses anos, né? E trabalhei muitos anos assim, com os projetos, sempre olhando a questão de restauração, mas eu não trabalhava com isso, era sempre projetos novos, ou reformas, ou obras maiores, obras menores, dependendo do escritório onde eu estava, né? E eu dei uma desacelerada quando meus filhos nasceram, por opção nossa, né? Opção minha, opção do Ivan, a gente achou que seria mais interessante eu dar uma desacelerada, e como arquiteta, eu não preciso estar dentro de um escritório para estar trabalhando, eu podia trabalhar em casa, podia fazer meu horário, podia cuidar dos meus projetos, conforme as coisas fossem favoráveis ou não, eu me organizava, né? Em questão de trabalho. E aí sempre vendo o Ivan estudando muito, trazendo novidades, trazendo questionamentos, trazendo todos os fatores relacionados à segurança, conversando em casa, conversando comigo, né? E conta um caso aqui, um caso ali, eu participando dessas coisas. E sempre é interessante, né? Eu acho que a parte da segurança e do relacionamento com as pessoas sempre desperta curiosidade e interesse, e é um mundo diferente. E aquilo foi
assim, acho que ele foi plantando a sementinha ali, né? Dessa curiosidade. Quando eu resolvi que era hora de voltar mesmo para o mercado, eu já não estava mais com tanto interesse em projeto. Porque fazer o projeto é um pouco desgastante também. A relação com o cliente, você tem que negociar. O sonho, você trazer o sonho da pessoa para a realidade, não é fácil também, né? É uma coisa assim, você está lidando com muitas emoções e às vezes eu conheci um arquiteto que também mudou de área, né? Ele saiu da parte de projeto, foi trabalhar com outras coisas. Ele falou assim: a gente tem que proteger o cliente dele mesmo, né? E é um pouco disso. A gente não pode dar tanta corda que o cliente vai fazer o que ele quiser, porque o dinheiro é finito, o tempo é finito, né? E o sonho não é. Então, às vezes, a gente precisa dar uma segurada. E isso foi assim, me cansando um pouco, né? Eu falei, poxa, é difícil você falar para a pessoa, olha, não dá, você não vai poder fazer assim, ou segura a onda que não tem porque você ter uma casa de 300 metros quadrados, ou isso não é aceito, ou você não pode fazer isso porque a lei não deixa, né? E aí eu fui mudando e fui estudar, achei interessante, achei que era uma área que a gente precisa trabalhar também nos projetos arquitetônicos, né? A questão da segurança, de saídas de emergência, de pensar como vai acontecer. Porque o arquiteto pensa como vai acontecer toda a movimentação dentro de um edifício, dentro de uma construção, os acessos, entradas, saídas, fluxos internos, e não deixar os fluxos terem algum conflito, né? Imagina um hospital, quantos fluxos a gente tem que pensar ali dentro, né? Do contaminado, do não contaminado, do paciente, do médico, da visita, da alimentação, da roupa suja, da roupa limpa, do remédio. E como a gente põe a segurança ali dentro, Que legal, você trouxe né? então essa visão de arquitetura para dentro do design de planta com ênfase em segurança, vai. É, Precisa. Que bacana isso, hein? Que bacana, precisa, porque normalmente as pessoas não estão pensando eu nisso, sei disso. né? E é importante, porque depois, se você não organizou aquela circulação de uma forma adequada dentro de um projeto, quando o bombeiro vier fazer o seu AVCB, você vai ter que ter aquilo, Não tem problemas, é. né? Aí você vai desmontar para fazer de novo, né? Ou na hora que, ou você, vamos dizer que você já tenha isso, mas aí você faz uma reforma que não fica de acordo. E tudo bem, toca o barco. Aí acontece como aconteceu na Boate Kiss, Sim. e como Imaginei que aconteceu, você ia falar sobre. né? É um case, né? Uma lição Né? aprendida. Baita. Pois é, Legal, obrigado por então, compartilhar foi essa isso. questão aí. Legal. Agora deixa eu devolver aqui para a Fabi, senão puxa minha orelha, que ela tem um roteiro aqui, eu atrapalho esse trem tudo sempre. Obrigado. Ele só tem um feeling de fazer umas perguntas nada óbvias e fora do script, mas que tem tudo a ver com quem tá na live com a gente. E eu Desculpa que eu me também. perdi também um pouco, porque eu Eu, vou assim, Não, ó, vou lá longe, não. né? Não se perdeu, não. Foi muito bom. E realmente a coerência que você traz, que é por isso que eu e o Wilbert a gente fica assim sinalizando positivamente, porque é muito coerência tudo isso que você traz. E se mais profissionais de outras áreas conseguissem enxergar dessa forma Uhum. sistêmica, como a gente fala, né? O É. todo, não só a sua parte, as coisas aconteceriam de uma forma muito mais viável, útil e segura. Quando Uhum. eu comecei na área da segurança, no meu acho que terceiro trabalho, alguma coisa assim, eu estava numa obra da ferrovia. Eu fui primeiro para a ferrovia, para a parte de desapropriação de terra, topografia, depois eu fui para a ferrovia no segundo estágio, que foi na construção da ferrovia, a abertura de vias, de áreas e colocação de dormentes e tudo isso. E no meio do projeto teve uma chuva. É só um parênteses aqui para a gente colocar como é muito importante Uhum. essa visão que você trouxe. No meio do projeto teve uma chuva. E essa chuva, ela alagou toda a área onde tinham sido colocados os dormentes. O Uhum. dormente, quando ele é colocado e ele fica
submerso em água, ele é perdido. E você precisa refazer esses dormentes e já colocar os trilhos. Porque senão aquele cimento dos dormentes, eles, que é a base que fica embaixo do trilho, Uhum. eles ressecam e eles quebram, eles não sustentam. Aí o pessoal do projeto foi ver que não tinham feito as arranhaduras nas paredes dos taludes para escoamento da água e nem as valetas, as canaletas para escoar a água. Refizeram, Uhum. pararam tudo, foram refazer o projeto, tudo. Aí a gente começa a perceber o quanto acontece de desvio de verba nesses projetos que são mal feitos. Que as Uhum. licitações acontecem de qualquer forma para poder beneficiar sempre alguma parte, né? E aí Uhum. não tem todo um contexto contemplado. E aí você atrasa a obra para ganhar verba, para fazer um aditivo, para ter verba, para atrasar, entendeu? Então, Sim. só para endossar a sua fala, o quão é importante a gente parar e fazer um projeto bem feito desde o início. Ô, Fabi, não Sim. pode continuar falando sobre isso, senão a live até cai. Hã? Tô falando, não pode nem continuar falando sobre isso, de licitação, como é que é feito, senão a live até cai, misteriosamente. Cai, cai, tá até Ó, travando. Vamos lá. olha Mas, que Ângela, fala. vamos fazer um fechamento interessante aqui, né? Você vê, Ângela migrou de arquitetura para segurança, eu migrei de operações para segurança, Iraci, de pesquisadora de neurodiversidade, hoje Uhum. faz uma contribuição super relevante para a segurança. Eu acho que o Ivan Goleto é químico e veio para a segurança, né? Engenheiro químico, é. Engenheiro químico. Eu conheço vários engenheiros civil que são né, hoje focados em segurança. Então, a quantidade de profissionais de outras áreas que migraram para a segurança. E aí eu vou dar uma abusada aqui, já te devolvo em menos de 20 segundos, né, Fabi? Então, assim, ó, o que seria, de verdade, o que seria da segurança se esses profissionais que viessem de outros setores não trouxessem esse olhar novo, né? A julgar por tudo que a gente fez, como Evolui Safety, tudo que a gente fez com o Uhum. Graci e tal, e o que o Ivan tem feito há muitos anos contigo. Então, olha que interessante para todo mundo que está assistindo essa live aqui entender o seguinte: às vezes o que você faz tem um outro braço, né? Que tem tudo a ver com o que acontece a bordo do cruzeiro. Então, a Ângela já trouxe aqui um insight, a gente está só conectando para ver, né? A gente está dizendo live após live. Esse cruzeiro não é somente de segurança. A gente fala de liderança, de gestão, de eficiência, de processo, de tendência, tecnologia e tal. Então tá aqui já um pouco do papo que a gente troca a bordo, só que lá, presencialmente. 3 dias, um outro nível de qualidade de ambiente, de conexão, de ensinamentos. Então, é só para a gente trazer aqui, né, Fabi, esse ambiente que a gente já conseguiu montar aqui na live. Aí pode seguir daí. Eu sou administradora e fui para a área de segurança também. Não sabia Uhum. dessa, eu não sabia, tá vendo? Que legal. Eu sou bacharel em administração com especialização em marketing. E aí eu fui para a área de segurança depois de alguns anos e agora são 16 anos na área de segurança. Então, Uhum. tá tudo concatenado, tá tudo entrelaçado. Me Mas, respeita, né? Ângela, Uhum. Legal. mas, Ângela, hoje a live, depois você tá convidada para vir pro SSTM numa live do Quinta com Elas, né? Que eu já falei com você e tudo, Uhum. e a gente vai ver as agendas para ver a data direitinho, ver se tá tudo certo, porque são histórias que valem a pena. Mas hoje a live é sobre o Cruzeiro. E a gente quer Uhum. falar justamente sobre a experiência de 2025 e, no decorrer da conversa, o que lhe fez Uhum. voltar em 2027 para essa nova experiência com a gente, totalmente diferente. Então, a primeira pergunta é: você que esteve em 2025 e agora decidiu embarcar novamente, o que aconteceu naquela primeira experiência que fez você dizer: eu preciso viver isso outra vez, mesmo que seja de uma forma diferente? Eu achei o Cruzeiro, eu não sabia o que esperar, na verdade, no Cruzeiro ano passado, né? Eu nunca tinha feito um Cruzeiro, e é uma coisa assim, engraçada a gente pensar que vai ter um evento dentro de um Cruzeiro, como será que vai acontecer? Então eu fui meio sem saber o que ia acontecer ali, né? Eu falei, poxa, mas se eu estou num cruzeiro, eu vou ficar o dia inteiro vendo palestras, ou como é que vai ser, né? Porque a gente também quer aproveitar, né, o cruzeiro. É verdade. Então, não sabia muito bem o que esperar. E eu achei bastante interessante a forma como foi feito, da gente ter a liberdade de estar em um período
com as palestras, ouvindo de outros profissionais e, e trocando experiências e fazendo conexões, e depois tá no mesmo ambiente, mas de uma forma mais leve, né? Então, você não tem aquela obrigação do profissional o tempo todo. Na verdade, você está lá, tem um momento profissional, e depois você vai ter o contato com aquelas pessoas de uma forma muito mais livre, muito mais tranquila, que fora dali a gente não teria, porque se você vai para um lugar, tem um curso, ou tem uma exposição, ou tem uma feira, você vai, tem o contato ali, depois que vai cada um para o seu hotel ou para a sua casa, e não tem aquela troca mais informal, que às vezes permite uma conexão muito maior. Porque aí eu vou descobrir que, de repente, aí a Fabiana é mãe do Saul, que é um menino super gracinha, né? Que a gente conversou, talvez, se a gente se encontrasse num congresso, fora dali, a gente não teria tido esse tempo, né? Então, isso que eu achei o mais interessante. Eu gosto de gente, gosto de conversar, de ter esse contato mais próximo, né? E não entrar numa sala, ter lá uma pessoa falando, a gente ouvindo ali, papapá, papapá, um monte de NR, um monte de norma, é assim, é assado, isso é certo, isso é errado. Mas e as pessoas, onde que elas ficam, né? Essa troca é muito importante. Isso eu achei super interessante, né? Então, acho que isso é uma das principais coisas. A ideia de você fazer um tempo vamos dizer assim, um tempo de estudo e um tempo de contato, um tempo de lazer, permite ali uma troca super rica, né? Acho que isso que é o principal. Deu certo! Obrigado! Fora os momentos, né, no lazer dos cafés que a gente toma aqueles cafés maravilhosos e Também, né? conversa, e é muito bom tudo isso que acontece. É um ambiente que você escolhe estar que faz a Uhum, diferença de como você vai chegar onde você deseja chegar. sim. Próxima, posso ir, seu Wilbert, ou o senhor quer ter a honra? Não, perfeito. Acho que a Ângela Vamos cravou lá. aí, o que dizer, sensacional. Fiquei feliz porque nós desenhamos, né? E aí a gente ouve agora, né, a Ângela super experiente, com uma visão e tudo, né? Tudo conectando e traz esse feedback, quer dizer que a gente acertou, né, no formato, acertou. Uhum, E o porquê da Ângela embutido nisso, né? Eu gosto de pessoas, né? Então, vem da parte técnica, né, a parte de projetos, mas gosta de entender as pessoas, como pessoas uhum. funcionam nos ambientes. Então, que é exatamente o que a gente busca trocar no Cruzeiro. Então, assim, sensacional. Fiquei contente em te ouvir aí, Ângela. Pode seguir. Então, Angela, quem nunca participou, imagina que será apenas um evento em um navio. Mais ou menos isso que você, né, falou, que você não sabia o que você ia É, encontrar, o que você ia esperar. Mas uhum. na sua experiência, o que mais surpreendeu você e que as pessoas só entendem quando embarcam? Você continua nessa última fala sua sobre as conexões, sobre o momento de você ter com as pessoas, ou teve mais coisas também que te surpreendeu dentro desse contexto todo do que é o Cruzeiro Mais Que Líder? Não, eu acho que é esse contato mesmo. O principal é isso, né? A gente acaba vendo a pessoa, de repente a gente admira uma pessoa que a gente não tem a liberdade para chegar e conversar, né? Ah, imagina que eu vou convidar tal pessoa para tomar um café comigo. Nossa, deve ser tão ocupada, tem tanta coisa para fazer, quem sou eu, né? E de repente lá, a gente está tomando café da manhã junto, né? A gente está almoçando junto. Ou você vai pegar um sorvete, está outra pessoa ali. E aí a gente vê que é gente como a gente, né? Então, eu acho que é esse tipo de contato, de uma forma muito mais leve, acaba abrindo essas portas, né? Nós fizemos vários contatos no Cruzeiro e não foi nós não fomos ao Cruzeiro com a intenção, vou fazer contatos ali, vou conhecer pessoas que possam me ajudar a crescer profissionalmente. Não foi essa a intenção. Mas ali a gente conheceu gente muito boa, né?
E que eu não teria tido esse contato, não teria tido aquele papo gostoso, aquela troca em outro ambiente. Eu não teria uma hora para conversar com a Ana Bricenho, né? Não teria encontrado com a Iraci, conversado tanto com ela, né? Com você mesmo, Fabiana, com a Patrícia Mantovani, que estava lá também. A gente não teria tido esse tempo, né? Em outras ocasiões. Você vai, faz o que você precisa fazer e de repente você já tem hora para pegar um voo, já tem que ir para casa, você tem outro compromisso. E lá não. Você está fechado dentro do navio, você vai para onde? Para o navio mesmo. Você está lá, né? Então é muito bom. Eu acho que é isso mesmo. Também outra coisa super interessante, ver como o navio funciona, né? Nós fizemos lá um passeio por trás, né? Que eles falam um passeio de backstage, acho que era esse o nome. Sim. Que a gente vai ver como as coisas acontecem que a gente não imagina. Que aquilo ali é uma cidade acontecendo, né? O trabalho. E para a gente que é da área de segurança, e para mim que sou da arquitetura também, entender o que está acontecendo ali, o que faz aquele ambiente ter vida ali, que a gente não faz ideia, né? Pô, a quantidade de comida que entra ali é absurda. Absurdo. Como você faz a segurança de alimentos, a segurança dos passageiros, a segurança dos funcionários? Uma turma está trabalhando, outra turma está descansando. Como que aquilo acontece? Isso foi muito interessante de ver. Bacana. Agora sim, um ponto interessantíssimo é isso, né? São aproximadamente 1.000 pessoas trabalhando no navio. A tripulação, 1.000 pessoas. Muita gente. Então, assim, a gente ganhou uma bandeja de alguns quitutes, eu não lembro se eram doces assim, artesanais, mas muito bem embalado, fechado. Não pôde embarcar, porque não era lacrado, né? E aí, qual que é a suspeita da segurança, né? Será que tem algum tipo de contaminação, uma vez que não tem camisa, tarará, tarará? Não pode embarcar. Então, olha o nível de detalhe para a segurança geral, né? Você tem polícia ali, você tem banco funcionando, você tem hospital, né? Você tem o cassino, você tem teatro, você tem shows musicais, você tem parque aquático, você tem, cara, você falou bem, é uma cidade que tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. É um negócio gigante. E o ponto eu estou acostumado desde 2018, desde 2016, aí em grandes congressos, conferências, treinamentos, no Expo Center Norte, Sul América Hall, coisa e tal. E é o que você falou, Ângela, assim, no máximo você vai num evento de 2 dias, né? Sábado e domingo e tal. E é hotel, e assim, muita correria para lá e para cá. Agora, nós construímos um evento que a gente fica junto dentro de um espaço onde todo mundo se relaciona de verdade, né? Essa é a ideia. Tirar os gestores, né? Que o Cruzeiro nasceu muito em função dos nossos clientes, né? Que a gente conversa muito na correria da empresa, da indústria, aquela coisa, pressão, fala rápido e tal. E não dava para pensar em novas tendências, conversar com qualidade, trocar experiências aprendidas, conectar tecnologia. Então, eu tenho cliente no interior do Rio Grande do Sul e no interior do Ceará. Como que a gente se encontra com tempo de qualidade, praticar escutativa, trocar experiência, gerar sinergia e benchmarking, né? Então, o Cruzeiro nasceu para ser exatamente o que você percebeu. Um ambiente com tempo de qualidade, com escutativa de qualidade, para a gente trocar com qualidade, mas ao mesmo tempo a gente queria atrair pessoas que gostam de gente, que vai para além de processos, normas, procedimentos, como a gente falou isso várias vezes lá. Então, conviver com essas pessoas e estar perto dessas enciclopédias, né, ambulantes, tudo isso foi o objetivo, foi o grande cerne do Cruzeiro. Então, mais uma vez, assim, saber que a gente acertou no formato, né, e no porquê ser num Cruzeiro, fantástico. Eu digo e repito, a bordo do Cruzeiro, empresas lançaram novas linhas de serviço, novas linhas de produtos, estão faturando mais por isso. Profissionais foram promovidos, vários, depois do Cruzeiro, por conta da mentalidade, das oportunidades, das novas tendências que gerou de posicionamento. Tem gente que abriu empresa por causa do que aprendeu no Cruzeiro e tem gente que migrou de carreira. Entende? Foi para a área de
de fiscalização, de auditoria, e não era dessa área, coisa e tal. Então, porque Uhum. entendeu que tinha uma oportunidade. Então, o Cruzeiro ele está entregando tudo isso, né? É muito legal, assim. Era para o evento ser muito maior em proporção. Agora, o que a gente está conseguindo entregar é realmente muito transformador para a maioria das pessoas, assim. E te ouvir é importante. Uhum. Legal, bom saber. Outra coisa, Josi, Lilian, tem uma galera aqui, olha que bacana, ó, deixa eu só rapidinho. Iva Barbosa, isso falei certo? É, SG, tá, não sei falar esse trem. Pô, tem uma galera aqui, gente, vamos lá, Estrela, vamos lá. Vocês já fizeram um cruzeiro? Se sim, digita aqui, eu já. Se não, coloca ainda não. Deixa eu saber aqui de vocês, tá? Enquanto vocês respondem aqui, eu vou acompanhando, o Fabi vai dando continuidade. Ângela, a gente comentou agora sobre várias coisas que acontecem no Cruzeiro, desde conteúdo, acesso aos Uhum. palestrantes, às outras pessoas que estão, as conexões. Muitas pessoas dizem que o maior patrimônio do Cruzeiro Mais Que Líder são os conteúdos que são entregues também. As palestras que foram entregues, a forma com que elas foram entregues e as conexões que acontecem. O Uhum. que mais te marcou em relação às palestras que você assistiu, que você citou agora há pouco a Ana Vitória, você Uhum. citou a Iraci, a Isso. gente teve várias palestras, a gente teve dinâmicas, a gente teve apresentação de cases também, de tudo que Uhum. aconteceu, de tudo que você teve acesso. O que mais te marcou no Cruzeiro de 2025? Olha, eu acho que das palestras, das duas foram muito impactantes, porque elas falaram de uma outra forma da segurança, né? Que é isso, do entender como as pessoas funcionam, como elas pensam, em questão de sentimento, de todas as emoções, como pode afetar, né? E, e também as dinâmicas. Eu achei as dinâmicas acabam sendo muito divertidas, né? E eu acho que A pelo caneta, a ambiente, caneta foi a ótima caneta, mesmo. Eu quase levei um tapão no Wilbert no é, final, assim, porque era bem eu que estava na ponta. Aí eu falei um negócio, ele olhou pra minha cara. E aí depois ele ainda foi falar que eu falei um negócio e eu tava toda errada. Eu nem lembro o que foi. Conta, será que pode contar? Eu vou lembrar a frase como foi, mas foi como se eu estivesse dizendo que o trem tava dando errado e eu tava acelerando todo mundo. E era bem o contrário, que eu tinha que fazer todo mundo pensar com calma pra conseguir. Tá. é, não entrega dinâmica. Eu dei É, spoiler, gente. Eu dei spoiler. então, Mas eu fui a que mais aticei ali, eu achando que tava dando tudo certo. No final deu errado, aí viu o Bert aham. olhou. Eu falei, meu Deus, eu Então, errei, foi tudo. e eu acho que brincando, nessa dinâmica eu não esqueci mesmo, essa dinâmica eu achei demais. Porque, como é um outro ambiente, a gente tem liberdade para brincar, Sim, né? E brincar é bom, brincar é muito bom. Você poder relaxar um momento porque às vezes, assim, tá num evento numa empresa, pô, você está olhando ali, não, eu sou diretora de uma empresa, eu preciso manter a linha, eu não posso brincar, eu não posso me divertir, porque eu tenho que estar séria e manter aquela aura de autoridade. Então eu preciso manter ali. Ou o contrário, pô, eu queria brincar, mas meu diretor está aqui do lado, né? De repente eu vou falar uma bobagem, eu vou errar, eu vou escorregar aqui e vai pegar mal. Então, lá a gente esquece um pouco disso. Você está num ambiente que é propício a esse relaxamento, eu acho, Ah, né? perfeito. Então é isso, né? Que eu acho que colabora já, assim, acaba já dando um empurrãozinho, te põe ali um pouco já dentro do espírito da coisa, de uma leveza, que eu acho que é importante. A gente precisa aprender com leveza. É mais fácil, é mais sim. gostoso, né? Do que E sentar não e teve. ficar decorando e lendo, e preciso gravar isso, preciso aprender. Calma, tudo tem seu tempo, né? E naquele momento, quantas pessoas tinham embarcado? 60 e poucas pessoas, não foi que você falou? 60 62. e... Todo mundo estava na dinâmica, não tinha ninguém de fora. Inclusive, o Então, maravilhoso do meu filho estava no meio da dinâmica também, participando, pois é. interagindo com todo mundo. E assim, o Vilbert conseguiu colocar todo mundo, não ficou um de fora sem participar da dinâmica da Então, caneta.
Foi o meu maior desafio até hoje na aplicação dessa dinâmica. Eu já apliquei essa dinâmica para mais de 200 vezes, né? Mas Uhum. foi o meu desafio porque foi a primeira vez que foi feito para um público expert e experiente muito mais do que eu em segurança. Então, assim, eu me coloquei um risco, acho que foi uma de verdade. Metodologicamente falando, como treinador e profissional, eu acredito que foi o maior risco que eu já me expus na minha vida. Porque tinha tudo para dar errado aquilo ali. Tudo, tudo. Tinha muita coisa para dar errado. Quase que eu desisti de fazer. Então, vocês passaram por uma experiência e uma surpresa ali. Uhum. E eu passei por outra completamente, assim, eu vivi uma das experiências mais importantes da minha vida naquele momento, na finalização dessa dinâmica. Sim. Muito medo, eu estava com muito medo. Não pareceu. Não, a minha careta não foi duvidando do que você está falando, não. A minha careta foi porque você estava lhe aplicando para os experts e a gente fez exatamente o que a linha de produção faz todo Simples santo assim. dia. Gente ausente em Igualzinho. todo lugar, A né? gente retratou É? igualzinho o que acontece. A linha de produção que deixa a gente doida, a gente conseguiu fazer igualzinho. E assim, Uhum. em muitos momentos eu posso dizer, não foi intencional. Ninguém planejou fazer aquilo ali de uma forma que retratasse tão Não. fidedignamente a Uhum. linha de produção como ela foi retratada. Mas eu acho que o espírito de todo mundo, ele convergiu para o mesmo canal e foi o que Uhum. entregou aquele resultado tão bacana que todo mundo no final ficou assim, hein? Oi? Que a gente fez igualzinho tudo aquilo que a gente fala todo santo dia, que a gente precisa parar para analisar antes. Pois é. Agora, tem um ponto aqui que a Ângela falou. Nossa, assim, para mim tá surpreendente. Eu sabia que essa live ia ser ótima, mas eu não sabia que você ia falar, né, Ângela? Então, assim, eu Uhum. tô muito impactado no bom sentido, porque assim, você falou uma outra coisa que estava dentro do objetivo do evento. Por exemplo, a ideia era a gente tirar as vestes do corporativo. Acertei. Entende? Uhum. Então, Sim. por que um cruzeiro? Gente, isso aqui é muito importante para nós e nós estamos refazendo esse caminho. Por que eu estou falando do jeito? Porque eu quero. Isso aqui vai ficar registrado, depois a gente vai fazer um corte. Então, assim, cruzeiro é um lugar de lazer. Então, quando nós desenhamos o evento a bordo do cruzeiro, foi para trazer esse ambiente de lazer, de relaxamento, de alegria, de sorriso, de brincadeira. A gente vai aprender trocando, a gente vai brincar, a gente vai falar de coisa séria, mas de forma leve. Essa foi a Uhum. ideia. E eu digo, a minha intenção era até que não precisava que as roupas sejam tão elegantes, sabe? A ideia não era ter aquele evento tão bonito assim, não era botar daquele jeito que eu estava também. Né? Então, era para ser um negócio muito despojado, muito tranquilo. Eu fui voto vencido. Brigaram comigo na primeira edição, né? E tá tudo bem e tal. O pessoal quer também entregar o melhor, eu entendo, são percepções diferentes. E aí, na maioria, eu fui vencido. E o evento se tornou essa coisa, né? Elegante, tarará, mas não é o projeto original. E eu sou voto vencido, mas eu continuo lá votando para a gente ter esse ambiente, assim, sabe? Relax. Uhum. Sim. Vamos lá, a gente está num cruzeiro, é lazer, a gente não está na empresa, a gente não quer mostrar muita coisa para alguém, a gente quer viver. Ao tocar numa alma humana, seja apenas uma alma humana. Era isso que a gente queria, mas aí, né, trouxeram uma roupagem diferente, ficou legal pra caramba também. Mas isso que a Ângela falou me toca muito, né? De ter ficado tranquilo, de poder brincar, de não ter essa sensação Uhum. de que, meu gestor está aqui. Não, não, não. Somos colegas todos. Não importa agora o Uhum. cargo, não importa agora quem é mais ou quem é menos. O que importa é o que a gente pode trocar. O que Uhum. importa é como que nós vamos chegar no melhor e maior resultado possível juntos, para a gente cuidar melhor de pessoas, cada um na sua cadeira. Entende? Então, a ideia Uhum. era essa. Eu acho que a gente conseguiu cumprir todas as vezes. Mas o que você me falou tocou, Ângela. Que bom que, de certa forma, você se sentiu assim. Essa era a ideia. Tirar essa pressão, essa correria, essa roupa do corporativo, da indústria e se conectar além da cadeira, além do cargo, mas com a essência daquelas posições que estão ali, das pessoas, né? Uhum. Esse é um ponto muito importante. Eu queria levantar essa bandeira aqui, aproveitando o que a Angela falou. Fala, Jonathan. Fefe, excelente noite. Pode seguir, Fabi.
Eu vou juntar duas perguntas em uma, que é a 4 e a 5, porque elas se conectam. Que é assim, muita gente ainda fica na dúvida se vale a pena esse investimento. E aí eu vou fazer um merchan de novo, porque eu sou a estagiária oficial da viagem.com.oficial. Gente, divide em 12 vezes sem juros no cartão ou no boleto. Se você compra antecipadamente, a MSC divide em até 12 vezes sem juros no boleto. Fica um precinho que dá para caber no seu bolso. E é um valor que, quando você vê a quantidade de conteúdo que é entregue e toda a transformação que acontece dentro do evento, não tem relevância perto de tudo que você absorve. Então, assim, dá para fazer um planejamento e dá para participar junto com a gente. Mas aí, Ângela, as pessoas têm dúvida se o investimento vale. Eu queria que você falasse se vale a pena o investimento. E a outra pergunta é: o que você diria para as pessoas que ainda têm dúvida, não só pelo valor financeiro, pelo investimento em si, mas a dúvida se vale a pena estar nesse Cruzeiro 2027, embarcar com a gente, participar do evento? Então, eu gostaria que você já falasse das duas coisas. Se o investimento vale a pena e se elas têm, para quem tem dúvida, qual é a mensagem que você deixaria nesse momento para que elas possam estar com a gente no Cruzeiro? Olha, foi uma experiência para mim que valeu a pena, né? Como eu digo, cada um sabe onde seu calo aperta. Mas se você pensar que você vai ter, talvez a pessoa para um curso, ela disponibilizasse aquele valor. Ah, mas é um cruzeiro, então fica caro, tal. Pense que você está juntando férias e aula ao mesmo tempo, né? E você não vai sair como se você tivesse feito 3 dias de curso, sair cansado, esgotado, porque a gente está equilibrando aí, né? Então, você tem a parte de aulas, entre aspas, porque não tem cara de aula, é uma coisa muito leve, mas a gente acaba recebendo ali muito conteúdo, né? As pessoas que foram no cruzeiro passado foram muito boas. A gente teve, assim, não posso dizer que eu não tenha aprendido a cada momento que eu estava lá, né? Então a gente aprende e a gente descansa. Que coisa melhor que isso? Você sair de uma sessão de aula lá de, sei lá, 4 horas, eu não lembro exatamente quanto que durou, porque não foi uma coisa cansativa, não foi uma coisa de terminar, porque tem aula que é super cansativa, né? Você sai de lá, fala, meu Deus, tem tanta coisa aqui, a minha cabeça tá a mil, e eu não sei, agora eu preciso descansar para poder entender o que eu aprendi. Não, o conteúdo é trazido de uma forma leve e a gente pode trocar ideias, a gente pode conversar, tanto que não é um esquema de sala de aula. Nós sentamos como se fosse assim, numa sala de estar, com amigos ali. Então já fica leve por conta disso. E você descansa, você passeia. No meu caso, eu nunca tinha ido num cruzeiro, eu tinha vontade de ir. Então, juntou tudo ali para mim que foi muito agradável. Eu acho que vale a pena você juntar essas duas coisas, né? Aí, como você falou, dá para dividir em palestra, em parcelas 12 vezes sem pequenininhas e tal, juros. né? E aí é um lugar. Eu vi que teve bastante gente lá que estava com família também. Estava com filhos. O seu, no caso, nos acompanhou o tempo todo. Mas se ele quisesse ir para a piscina, Sim. e fazer outra coisa, ele podia ir, ele está num lugar que tem. Ele não vai fugir, não tem como, né? Ele está ali E tem área de restrito. recreação também. Tem o pessoal, Tem, os né? monitores para as crianças Para as menores e crianças tudo. menores. E aí, se você permitir, eu vou acrescentar na tua fala, além de tudo isso que você falou, tem comida liberada quase 24 horas. Também. Só para de 2 da manhã e 6 da manhã para manutenção. E tem as bebidas, tem os lazeres, as salas de Tem, jogos, cassino, não teatro, tem cinema como, 3D. é, Tem não tem muita como alguém coisa. ficar entediado ali, né? Não, É, isso é impossível. É É. impossível. E então, assim, se também alguém da família for junto, ou for um amigo que você fala assim, vai comigo para eu não ir sozinho, mas eu não vou ter nada o que fazer lá, não. Você não vai
querer assistir a aula, talvez. Você não vai querer participar desse nosso evento. Mas coisa para fazer tem. E tem as paradas, tem as descidas que são muito legais também, né? Então, assim, se você não aproveitar nada, é impossível. Não tem como. Você vai se divertir muito. O filho da Elis, por exemplo, ele não estava no hall de eventos, ele estava aproveitando o navio o tempo inteiro. A gente Então, ali, esposas e maridos, né? O número era pouco, a maior parte realmente estava aderindo ao evento, mas tinham pessoas que estavam tinha no alguns. navio e não estavam lá no salão de eventos. Em 2024, nós tivemos pessoas que embarcaram sogro, sogra, porque né, casal com 2 filhos e tal. E eles queriam aproveitar muito o evento, né? Então, Uhum. marcaram sogro, sogra para poder deixar os filhos com sogro e sogra e tal. E aproveitaram toda uma viagem em família e tarará. Isso em 2024 aconteceu, a gente teve 3 famílias que fizeram isso. Então, Então tem toda essa coisa, né? Eu posso levar, né, enfim, marido, esposa, que não tem muito a ver com isso, não só pode como deve, levar filhos e tal. É uma viagem em família mesmo. Eu costumo dizer o seguinte: daqui para frente, aniversário de casamento, aniversário da esposa, aniversário de filho, já está tudo resolvido. Resolve tudo com cruzeiro. É um presentaço ó, e tudo resolvido daqui para frente, já está o presente, não precisa nem esquentar a cabeça. Não é? pois é, e aproveita, porque se a pessoa, muitas vezes assim, eu pensaria 2 vezes em fazer o cruzeiro sozinha, sem ninguém da minha família, sem o meu marido junto. Eu falo assim, nossa, mas o que eu vou fazer depois no tempo livre? Mas isso, para mim, que já estou há 30 e tantos anos casado, a gente já nem pensa mais um longe do outro, não tem esse hábito. Mas não é como se não tivesse. Quem fala assim, eu vou sozinho, vá também. Tem para todos os gostos, né? Vou levar a família inteira, vai, participa do evento e vai curtir junto com a família depois. Vou sozinho, vai participar. O pessoal é super acolhedor, né? A gente acaba conhecendo pessoas que a gente não faz ideia, né, ali. Então, mesmo no restaurante, que tem as mesas, nós ficamos num grupo, nós fizemos contatos muito legais, sentamos com gente muito legal ali, né? No fim, a gente acaba sabendo da vida de todo mundo, trocando falar informações pessoais, não é isso, mas a gente tem uma troca pessoal ali que é muito legal, né? E aí não é aquela coisa formal, não é aquela coisa formal de um evento, de uma aula, de um curso, de um evento dentro da empresa que você limita, né? Fica E muito bom. na estrutura do evento é importante falar, tá vendo? A Ângela, poxa, que negócio sensacional. Hum. Tem três estruturas dentro do evento que faz com que as pessoas, ninguém fica sozinho, assim. Primeiro porque Não fica. os encontros de aquecimento. Então a gente vai embarcar no dia 19 de março de 2027. Quando for ali já na virada de janeiro para fevereiro, a gente vai fazer os nossos encontros. É uma média de 3 encontros fechados, né, dentro do Teams, antes de embarcar. Então todo mundo se conhece, a gente tem um grande grupo, né, onde todo mundo Uhum. está ali, coisa e tal. Então toda a equipe passa recomendação, as pessoas trocam carona, tarará, ponto de encontro. Então já tem tudo isso de forma prévia à viagem para o cruzeiro. Quando chega no cruzeiro, a gente embarca na sexta-feira. O que a gente tem na sexta-feira? O briefing. Esse briefing é o grande primeiro encontro, né, que está muito bem Uhum. filmado no documentário. Todo mundo se encontra ali. E são algumas horas de bate-papo, coisa e tal, justamente para a gente já gerar os primeiros laços, então ninguém fica sozinho de novo. E por último, e não menos importante, que na edição de 25 a gente não conseguiu fazer, em 24 funcionou muito bem, foi uma das maiores faltas assim para mim. Foi o que mais me doeu, talvez, em 2025, foi que a companhia de cruzeiros não conseguiu executar a organização das mesas de jantar, porque a gente janta todo mundo junto, Angela. Não Uhum. aconteceu isso nessa edição. Mas a mesa ela já vem com os nomes pré-definidos e todo mundo fica nas mesas, um do lado do outro. Então, Sim.
inteiro janta junto. Isso não Uhum. aconteceu em 25, isso aí sangrou pra caramba a gente ficou muito triste com isso. E aí a Fernanda do time já está, desde o início, né, levantou essa questão para a gente poder conseguir isso em 2027. Então, Uhum. eu estou lutando muito com a companhia, já conseguimos já 2 retornos formais deles de que a gente vai jantar todo mundo junto em 27. Então, assim, sem chance da galera ficar sozinha e, pelo Ah, contrário, não. a experiência vai ser muito mais forte, muito mais intensa na próxima edição. E muito mais humanizada também. Vai, Fabi. Vai ser muito bom, então, né? A ideia Vai ser muito A bom, gente vai porque aprendendo, vai vai melhorar, melhorando. então E tá aí ele ótimo. ainda resolveu trazer um bocado de mulher para ficar azucrinando o juízo dele, dando ideia. Inclusive, falando de mulheres, vamos logo para o Uhum. segundo merchan. Nessa edição de 2027, que acontece justamente no mês de março, que é o mês das mulheres, haverá um evento especial que antecede ao momento das imersões do Mais Que Líder dentro do Cruzeiro, que é um evento de mulheres que eu e a Angelise estamos organizando, e do qual, em primeira mão aqui, Ângela fará Uhum. parte junto conosco, já foi convidada e já disse seu sim, Uhum. estará conosco também participando para falar de mulher para mulher. Não somos a Marisa, mas falaremos de mulher para mulher, sobre muitos desafios e muitas conquistas que tivemos. Então, você que é mulher, não deixe de estar com a gente nesse cruzeiro para participar também desse momento. Você estará conosco, é um momento que antecede as imersões do Mais Que Líder, e na sequência sairemos desse ambiente e iremos encontrar com toda a turma dentro do salão com as imersões do Mais Que Líder. Então, para não deixar de falar disso também, porque eu tenho que fazer os merchan certo aqui de Uhum. estagiária. Vamos lá, dona Ângela, finalizando a nossa live aqui, do nosso Uhum. roteiro de perguntas. Depois que o Cruzeiro terminou, o que ficou com você? O que você trouxe para a sua vida profissional e pessoal que continua fazendo diferença até hoje? Então, assim, tirando eu e Saul, claro que você já sabe, mora no meu coração, no Uhum. coração de São Miguel, o que mais ficou com você? O que de fato fez o sentido? Você já citou muitas coisas aqui, mas se fosse para citar o up, o que a Angela trouxe que está com a Angela até hoje, fazendo sentido na vida dela desse Cruzeiro de 2025? Olha, eu acho que teve muita coisa boa, tá? Mas eu vou dizer assim para você que foram as amizades que a gente acabou fazendo, né? E foi assim muito de repente. As conexões, conexão pessoal mesmo, eu falo, conexão assim de falar, nossa, como eu gostei de conhecer algumas pessoas. Isso ficou. E no fim, não não foi proposital, não foi com essa intenção, mas essa conexão pessoal acabou caminhando para uma conexão até de profissão, até de trabalho mesmo. Para algumas, para algumas, para algumas consultorias que a gente faz, acabou gerando parcerias, inclusive. E não foi com essa intenção, mas no fim a gente conhece a pessoa, então é aquilo, muitas vezes a gente acha que tem um profissional que é muito bom, mas na hora de trabalhar junto não dá aquela liga, Sim. né? Tem uma dificuldade ali. E aí no Cruzeiro a gente conhece da outra forma, a gente conhece o lado pessoal também, e a gente fala, pô, deve ser muito bom trabalhar com essa pessoa, né? E aí a gente vê que agrega para o nosso trabalho, né? Traz uma coisa diferente, né? Aí voltando para o começo da nossa conversa, né? Que tudo é muito multidisciplinar. É isso aí. Que a segurança eu acho que ela não existe sozinha, senão ela vira lá uma ladainha de normas e siglas e papapá, papapá. Então um papagaio repete aquilo. Isso era uma coisa que me irritava muito na época do curso de engenharia de segurança, Você que fez? eu fiz engenharia de segurança, Era? né? E aí eu não tinha esse conhecimento técnico, Sim.
porque eu não trabalhava dentro da área de segurança. Eu trabalhava com arquitetura, com projetos. Sim. Tinha um pouco de contato por conta de obra, mas era muito restrito ali. Vamos dizer, ficava restrito ali a uma ou duas NRs, né? Ok. E os colegas ficavam desfiando aquilo, aquelas siglas, isso me incomodava. Por quê? Porque eu estava chegando, a minha bagagem era outra, né? E eu acho que quando a gente restringe a segurança ali, fala segurança não se mistura, eu não quero saber, a segurança fica lá e eu fico aqui, a gente restringe a segurança a isso, a ficar replicando lei, norma, como um papagaio, né? E não é isso. A segurança tem que conversar com a arquitetura, a segurança tem que conversar com o departamento médico, tem que conversar com a parte administrativa, tem que conversar com a parte técnica, né? Tem que conversar com tudo. Então, isso é que é bom. Quanto mais a gente junta profissionais diferentes, mais a gente vai vendo que tudo é complementar, que não dá para ter uma disputa ali. Perfeito. E aí, nisso que vem esses contatos, essas conexões que a gente faz, os temas, trazer neurociência. Quando, gente, no curso no curso de engenharia de segurança que eu fiz, quando a gente teve um pouco de ergonomia e psicologia, foi assim, alguns colegas se arrepiavam, porque isso não tem a ver com segurança. Lógico que tem. Claro que tem barreira Eu não sei por que eu tenho que aprender isso, eu queria estar aprendendo na MR. Não, mas você precisa aprender também, né? Então a gente precisa misturar cada vez mais isso, porque a segurança lida com gente, não é com número, não é com norma. Isso aí. A gente precisa juntar tudo isso, precisa trazer a norma para a pessoa, precisa trazer o número, que a gente tem que ter noção dos indicadores, de tudo mais, mas tem que trazer para a pessoa, porque a gente está trabalhando para a pessoa, né? No fundo, o que a gente quer? Que todo mundo fique bem, que todo mundo trabalhe de uma forma tranquila, que consiga realizar sua atividade. Então, a gente está trabalhando para a gente não pode esquecer disso, né? A gente não pode se restringir ao técnico só. E aí que essa mistura de todo mundo num ambiente leve, como você falou que queria trazer um ambiente descontraído, de lazer, é isso que ajuda a promover esse encontro dessa forma mais leve mesmo. Descomplicada, descontraída também, né? E que aí junta a família, de repente você está conhecendo que a pessoa trouxe os filhos, eu não lembro quem era que estava com uma bebezinha, bem novinha, né? Era o Edenilson e a Juliana, da JCL. Então, assim, isso faz a gente ver o lado pessoal, e isso é muito bom, porque a gente não pode esquecer disso, que as pessoas têm uma família para voltar no fim do trabalho, que as pessoas, então, têm problemas, todo mundo tem, né? Faz parte da vida. A gente não pode esquecer disso, que a vida está acontecendo fora da empresa também, né? Então, acho que eu fui para lá no fim do mundo, né? Não, é isso. A pergunta vem uma coisa, eu vou longe. Não. Perfeito. Não, os comentários aqui estão maravilhosos, porque é isso mesmo. Está encantador ver como que você concatena tudo, toda a experiência, tudo que você viveu. Fantástico. Então. E é bom a gente ver que fez sentido tudo isso. Não foi a experiência do conteúdo em si, e a sua fala de endossar o que foi dito no início da nossa conversa aqui na live sobre a visão sistêmica, sobre o processo de você agregar todo o conhecimento de outras áreas, que segurança não é onipresente, onipotente, ela não é uma única coisa que vai valer para sempre. E se a gente não tiver a humildade de aprender com todas as outras áreas e buscar trazer tudo de melhor de outras áreas, a gente vai continuar sendo um profissional mediano. Simplesmente aquele que vai fazer o beabá, o feijão, o arroz, o preto, o branco, e a gente não vai sair dessa caixa, dessa bolha. E é justamente isso que o Mais Que Líder traz pra gente, com todos os conceitos. O Wilbert, quando ele monta o escopo das palestras, ele está organizando, ele deixa a gente de cabelo em pé também. Ele é extremamente criterioso para entregar um conteúdo de qualidade que tenha
começo, meio e Uhum. fim, um enredo adequado e que mostre todas as áreas convergindo justamente para o Sim, cuidado com pessoas. Então, não sim. é uma coisa só, não é um assunto só, não é um profissional só. Então, assim, não é a minha teoria, a sua teoria, a teoria do Wilber. Uhum. Somos todos nós juntos construindo uma história Sim. voltada para a qualidade de vida, a segurança de pessoas, tudo isso em prol de ambientes mais seguros. Então, você foi É. perfeita na sua fala com tudo que você trouxe para a gente agora no final. E eu pensei uma outra coisa agora, que você falou que vai ter um evento para as mulheres, né? E eu acho muito importante essa conexão que a gente faz com outras mulheres, porque tem algumas coisas que a gente passa que é muito característico, né? Tem coisas que são muito da vida da mulher mesmo, como mãe, de você se desdobrar com o filho, né? Se a gente tá na empresa, a gente está pensando que a criança está lá em casa com uma febrinha, que a gente sabe que é uma bobeirinha, mas a gente se preocupa, a gente Autoestima, não consegue, a gente não tem as gavetinhas, né? né? Tá tudo aqui junto, misturado. E às vezes a gente está vendo num dilema, vou continuar na empresa que eu tenho que me dedicar tanto, tenho que viajar, mas eu estou com um filho pequeno, ou estou com os pais já idosos, porque tem isso, né? O cuidado com o filho, o cuidado com os pais, o cuidado com a família, então é bom a gente ter essa troca entre as mulheres para a gente ver que a gente não está sozinha, que Total. as dificuldades existem ali, e sei lá, a minha experiência às vezes pode valer para Fabiana, ou ela tem uma experiência um pouco diferente, vai ter uma visão diferente, né? E, e às vezes parece assim, ai, lá vem uma mulher falar de novo disso, com esse mimimi, mas não é isso. A gente vai vendo assim que essas questões que são trazidas, realmente a gente tem uma carga diferente. É verdade. É verdade. Assim, não é falar, tá errado, você tem que largar, tá certo o homem, ou o homem tá errado, ele tem que assumir. É funcionamento de cada um. Mútuo. Aí eu poderia ter a Iraci aqui para falar melhor disso, do funcionamento da neurociência e tal, como funciona a cabeça de cada um, mas a gente sabe que é diferente. Diferente. Não é que um se preocupe de menos, um se preocupe de mais, é característica de cada um. Mas é bom a gente trocar essas ideias, a gente conversar disso. E para ver como alguém saiu de uma enrascada, né? Eu Nós consegui somos resolver, fisiologicamente diferentes. sim, É, né? Então, e é bom a gente ver como cada um teve uma solução. Pode ser que a sua não me sirva, então eu já falo assim, nossa, não vou fazer isso, vou partir para outra, né? E pronto. pois é, e assim, de novo, né? Ouvir tudo isso e saber como que funciona e como que funcionou e ouvir de uma pessoa muito experiente, de bom gosto, sensível. Porque assim, 2016 nasce essa ideia. Ah, mas vocês não têm noção. Não tem. Da dificuldade que é realizar tudo isso. A gente. Bom, a Fabi está tendo um pouquinho de noção numa terceira edição de um negócio que já está andando quase em velocidade cruzeiro. Agora, para poder fazer com que tudo isso seja uma realidade, gente, eu literalmente sofri na carne para que esse projeto conseguisse sair do papel e a todo um design. Na final de contas, tudo que a gente está falando aqui é resultado de todo um design do projeto do Cruzeiro, né? Como a Fabi falou, a coordenação de quem vai palestrar, quais são os temas, em que ordem, por quanto tempo, o que acontece entre uma e outra, para selecionar qual navio, data, é uma engenharia absurda para fazer isso. Tem muita coisa assim que impacta no projeto como um todo, só a data e em que momento que você consegue embarcar as pessoas e tal. Então, depois o evento de bordo, quem vai, por que que vai, quem não vai, e um monte de indicação, não vai por quê. Então, é realmente muito difícil, né? De longe, o Cruzeiro é o projeto mais difícil da minha vida. De longe.
E eu estou dizendo assim, já peguei clientes assim, gigantes, indústrias Latam, com 10, 25 mil funcionários. Projeto de cliente mesmo, de evolução cultural e de resolver redução de desvios, de risco e tudo. O Cruzeiro é o projeto mais difícil da minha vida. Então, te ouvi assim, Ângela, depois que, né, já conheci toda a história também evolutiva aí da Fabiana, tanto é que hoje ela é coprodutora, né, oficial do Cruzeiro e tal, só mostra que todo o sacrifício valeu a pena, porque eu falei um pouco disso a bordo de 25 e eu falei, olha, se eu partir, né, se eu partir desse plano aqui, eu sei que tudo que a gente construiu a bordo do Cruzeiro continua. Eu tenho certeza disso. Então, eu curto viver pensando assim, sabe? Quais foram as marcas? Isso vai ficar por aqui? Não fica. Não tem como, né? Já transbordou, já perpassou. Se hoje eu fico por aqui, de repente, Fabiano continua esse negócio. Então, assim, é um negócio muito interessante, né? Então, estou aqui ouvindo vocês e pensando, uau, o tanto que eu sofri para isso tudo chegar onde chegou. E valeu. Ouvir vocês falando, quer me dizer, valeu o sofrimento. Obrigado. Eu quero agradecer muito vocês dois por esse momento. Mais uma terça do Cruzeiro. Estamos cada vez melhores, cada vez mais afiados, com muita consistência, porque é assim que a engrenagem gira. Ângela, obrigada por essa uma hora, um pouquinho mais de uma hora aqui com a gente. Eu não falei para o Ivan, mas se ele estiver aí nos assistindo ainda e estiver com você, eu acho que foi no Cruzeiro que eu disse para ele, se não me engano, foi no Cruzeiro, lá no saguão, lá do Mais Que Líder. Eu te admiro, que bom que eu estou lhe vendo pessoalmente. E de quebra ganhei você e sua amizade. Então, muito obrigada, viu, Este? Muito obrigada pela confiança. A todo mundo que passou por aqui, a todo mundo que embarcou, a todo mundo que vai embarcar, porque eu sei que muita gente ainda está ali, ó, esperando o momento certo de tomar decisão, mas esse momento vai chegar e vai embarcar e vai dizer no final que tudo isso que a gente vem apresentando com os nossos convidados, o Cruzeiro era tudo isso e foi muito mais do que eles podiam imaginar. Então, muito obrigado, uma excelente noite para vocês e a palavra está com vocês. Olha, é uma super experiência, vale a pena. E assim, foi um prazer estar aqui com vocês e vamos em frente, né? Agora a gente se encontra. Se a gente não se encontrar antes em algum evento, a gente vai se encontrar lá no navio. Vai ser muito bom de novo. E agradeço demais, assim, a confiança em participar e poder ter esse encontro com o grupo de mulheres também. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Ângela, obrigado por ter participado aqui da live. Parabéns, assim, uma live... não foi uma live, né? Isso aqui é um evento. Essa live aqui, para mim, ela foi um evento, né? Muito, muito inteligente, muito bem colocado. Parabéns por isso. Parabéns, Fabi, pela condição de sempre, pela coordenação aqui nas lives. E, para despedir com boa noite, eu quero deixar aquela mensagem final que o pessoal gosta aí, né? Antes de você falar a mensagem, peraí, que a estagiária do projeto tem que fazer mais um merchan. A estagiária do projeto tem que fazer mais um merchan. Peraí. Ó, site oficial do evento é evoluisafety.com. Se vocês quiserem saber mais informações, entrem em contato através do site oficial. Busque o Vilbert Gandra aqui no Instagram. Busque o Mais Que Líder aqui no Instagram. A Evolui Safety também tem Instagram. E no Frigir dos Ovos, nossa agência oficial é aviagem.com.oficial aqui no Instagram também. É através dela que a gente faz todas as nossas reservas. Pronto, Vilbert? Encerra com chave de ouro agora. Tem que promover a estagiária, viu, Vilbert? Estagiária não mais. Agora já dá um cargo para ela. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E estou buscando um budget para... Gente, parabéns a vocês que estão aqui acompanhando. Se você ainda não está com a tua cabine confirmada, tudo isso que a gente falou agora tá a uma mão de você, né? A nossa vida é o resultado das nossas decisões. E muitas coisas que você busca na sua vida, você ainda não está vivendo. Por conta das decisões que você ainda não está tomando.
Aqui nós falamos dos níveis de pessoas que estão a bordo, só está a bordo quem está numa frequência de evoluir, de estudar, de buscar, de trocar, de aprender, de se superar, desafiar e de viver experiências incríveis. Então, se a nossa vida é o resultado das nossas decisões, está aí uma decisão que você pode tomar para começar a estar vivendo o que você ainda não está. A gente espera a bordo e a gente se vê na terça-feira que vem numa live com o próximo convidado. Quem será? Acompanhe aqui nas redes sociais, vocês vão saber. A gente se vê por aí. Uma excelente noite. Obrigado, Ângela. Obrigado, Fabi. Obrigada. Deus Beijão abençoe para vocês. vocês. Tchau, tchau. Tchau.